Bom, boa tarde a todas e todos. Vamos dar início aqui mais uma etapa do ciclo Capitalismo, Informação e Vigilância. Hoje eu trago aqui o professor Murilo Correia, não é? Ele é professor associado de Teoria Política na Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele é graduado em Direito, mestre em Filosofia e Teoria do Direito e doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito, mestrado na UFSC e o doutorado na USP. Ele também coordena o Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar em Teoria Social, Teoria Política e Pós-Estruturalismo. E ele tem uma sólida produção acadêmica, não é? E ele muito gentilmente se prontificou aqui a participar do nosso evento. Ele vai apresentar a exposição chamada Como Questão e Como Problema, a informação em Heidegger e Simondon. Então, Murilo, agradeço imensamente a sua presença e você está com a palavra. Oi, Eduardo, eu que agradeço o convite tão gentil. Para mim é uma felicidade estar com vocês. Aceitar esse convite foi motivo de grande honra para mim. Como a gente tem um tempo limitado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma exposição rápida, meio que abrindo o mapa da exposição, e aí eu passo para a demonstração disso que eu vou dizer inicialmente. Essa fala, na verdade, surgiu de dois influxos, né? O primeiro, um trabalho que eu venho desenvolvendo nos últimos meses, acho que nos últimos semestres, para ser mais específico, com o Giuseppe Coco, lá da UFRJ. A gente tem um diálogo um pouco mais constante com relação a esses temas, e a gente estava tentando começar a produzir alguma coisa juntos. Então, essa é uma parte de uma pesquisa um pouquinho maior que estou tentando fazer com o Giuseppe. E, por outro lado, de uma provocação do próprio Eduardo, né, que no meio de todas essas conversas que a gente vai tendo uns com os outros, me fez esse gentil convite, né, um presente meio de grego que diz assim, por que não fala um pouco do Heidegger e do Simondon, né? Por que não pega a questão da informação nos dois caras e mostra alguma coisa pra gente? E foi maravilhoso, porque esse convite, ao mesmo tempo essa provocação, me levou a aprofundar um pouco mais o trabalho com o Heidegger, que não é... Bom, eu não sou especialista em nenhum dos autores exatamente, né? Mas, como bom curioso, a gente vai escarafunchando as obras e tentando formular problemas. Então, isso me deu a oportunidade de trabalhar um pouco mais de perto com os textos do Heidegger. Na verdade, descobri um monte de coisas ali dentro que não eram óbvias para mim. Tanto é que a própria noção de informação no Heidegger talvez não seja a primeira e não esteja nem entre os top 10, né, conceitos nos quais a gente pensa imediatamente quando escuta o nome do Heidegger. Já no Simondon, acaba sendo um conceito que aparece até mesmo na capa de um dos principais livros dele, né, da tese principal de doutorado dele. Então, parece um conceito mais óbvio dentro do Simondon. Mas vamos lá, então. A ideia de falar da informação em Heidegger e Simondon como questão e como problema é justamente tentar fazer a exploração de uma dissonância ou de uma não correspondência entre esses dois autores a respeito da noção de informação, que a mim soa bastante pregnante. Pregnante em que sentido? No sentido de que essa ideia de informação vista a partir de Heidegger, vista a partir de Simondon, suspende ou nos permite relevar, pelo menos por um momento, duas hipóteses que me parecem ideológicas, que conduzem a duas alternativas que também me parecem infernais, né? A primeira alternativa, a das tecnofobias e dos tecnopessimismos, e, por outro lado, segunda alternativa infernal, a das tecnofilias com as suas utopias neoliberais e otimistas demais para o meu gosto. Então, me parece que quando a gente trabalha com esses dois autores, a gente já estaria diretamente caindo numa espécie de chave que nos possibilitasse dizer, Heidegger, por um lado, é um tecnopessimista, infunde as tecnofobias, a própria noção do Heidegger de técnica ou de essência da técnica moderna nos levaria a isso, e por outro lado, Simondon estaria alinhado com tecnofílicos, né? Me parece que nem uma coisa nem outra.
Então, a ideia de fazer essa exploração de dissonâncias entre os dois autores já parte dessa premissa, uma espécie de antídoto contra essas duas hipóteses infernais. Pensando no Heidegger, eu acho que um motivo inicial de pensamento está numa entrevista que o Jacques Derrida dá ao Dominique Janicard, e diz uma coisa muito curiosa. Como eu disse, o conceito de informação ou a própria ideia de cibernética não são ideias imediatamente identificadas com o Heidegger. E, no entanto, o Derrida solta essa frase numa entrevista e diz o seguinte, mais ou menos o seguinte, né? Heidegger pensou na cibernética por toda a sua vida, né? É uma frase bastante impactante, vindo ainda mais do Derrida, e que contrasta com a excentricidade da noção de informação, a excentricidade que essa ideia parece ter no próprio corpus do pensamento heideggeriano. E como é que Heidegger pensa a informação? Aqui já vai uma hipótese de trabalho, né, que eu vou tentar daí demonstrar com mais calma, mas eu diria, numa palavra, que ele pensa na noção de informação como questão e como ontologia, o que possibilita a ele promover um diagnóstico da época e avaliar aquilo que lhe interessa, né, uma série de erros sobre o próprio hoje, ou seja, sobre a nossa própria concepção instrumental, antropológica da técnica e os seus limites onticamente determinados. Ao mesmo tempo em que essa possibilidade é desenrolada a partir do que um outro autor, né, um alemão chamado Erich Fröhr, vai dizer que é a maneira pela qual o Heidegger conversa com a cibernética, critica o Wiener e por aí afora. Heidegger está propondo, especialmente nos últimos anos, especialmente a partir, né, do começo dos anos 50 em diante, uma arqueologia noológica da cibernética. E é justamente essa arqueologia que permite que Heidegger nomeie algo que está oculto, né, que nomeie algo que está, usando o vocabulário heideggeriano, velado. E que a gente poderia referenciar pelo próprio conceito que a gente vai explorar ainda aqui rapidamente hoje de das Gestel, né? Traduzido para o português como armação ou então como dispositivo. A ideia de que existe um comando do ser, tanto como nomos, quanto como arqué, né? Quanto como princípio de governo, e que conduziria ou consistiria, melhor dizendo, na própria essência da técnica em sentido moderno. Isso vai resultar, dentro dessa armação de pensamento, numa série de ambiguidades fracas, né? Inclusive numa noção de informação que a representa como mera linguagem deformada, linguagem atrofiada pelo dispositivo, né? Por esse dispositivo de comando do ser, como nomos e como arquê, que, a partir de atos de agressão e atos de violência próprios da essência da técnica moderna, nos entregam uma linguagem empobrecida, obturada, atrofiada, e a partir daí que o pessoal lê o Heidegger e simplesmente diz, bom, tá vendo, é um grande tecnopessimista e não há nada o que fazer com ele. Por outro lado, né, mas aí a gente lê o Heidegger um pouco sem ser heideggeriano, né, existe a própria saída que o Heidegger oferece, né? Existem duas grandes saídas que o Heidegger oferece nos anos 50 e 60, que é o de tentar pensar na contramão disso. No próprio texto dele sobre a essência da técnica moderna, em que ele vai definir das Gestel, ele vai falar que, vai lembrar de um poema do Hölderlin, né, e dizer, ora, é exatamente aí onde cresce o perigo, que cresce também, ou deveria crescer a salvação. Então existe uma ambiguidade, embora fraca, mas que poderia ser desdobrada dentro da própria obra heideggeriana. E nesses textos mais à frente, ele vai falar de maneira bastante constante, tanto na poesia como uma saída por dentro da própria linguagem, quanto na tarefa do pensamento, né, que deveria se dar uma nova configuração naquilo que ele chama de momento ou época do fim da filosofia, que não significa necessariamente que a filosofia tinha acabado, mas sim que a metafísica tinha atingido a culminância do seu destino histórico. Então, nós estaríamos, na verdade, na era de um acabamento metafísico, né, que coincide com o pensamento técnico e científico. Então, isso é mais ou menos o mapa do que a gente deve falar sobre o Heidegger. Tá? Por enquanto, eu peço que vocês acreditem em mim e daqui a pouco eu abro um pouco mais esses conceitos. Por outro lado, o Simondon, a gente começa a explorar a divergência dele,
a partir de uma nota inicial, de um diapasão inicial, que vai ser dado pela Murrier-Combe. Num texto sobre a filosofia transindividual do Simondon, ela afirma com todas as letras que, apesar de o Simondon ter ficado reconhecido como um filósofo da técnica, ele não era, e nem produziu exatamente uma filosofia da técnica. Ele deveria, antes, ser considerado um pensador dos modos de existência dos objetos técnicos e, portanto, um pensador de uma cultura técnica, né? Ou seja, aí, a Murrier-Combe já mostra qual é o tom da sua pegada teórica, né, com Simondon, tentando arrancar dele o conceito de transindividualidade. Ao mesmo tempo, né, essa ideia acaba nos mostrando que Simondon vai pensar uma filosofia da informação, uma própria noção de informação, aliada a uma filosofia da individuação. E, portanto, contrariando a centralidade tanto da ideia de indivíduo, quanto de uma ideia central na noção de indivíduo, que é a noção de forma, o conceito de forma, tal como ele se apresenta na tradição da metafísica ocidental. Então, enquanto Heidegger pensa a informação como questão e como ontologia, Simondon pensa a informação como problema e na dimensão da alagmática, ou seja, de uma teoria das operações de individuação. O que possibilita a ele convocar-nos a operar com as forças em relação de maneira mais direta, né? Quer dizer, enquanto Heidegger varria para debaixo do tapete toda a possibilidade de se pensar em termos de operações concretas ou de uma operatividade concreta, porque tudo isso já estava meio que malhado por das Gester, o Simondon diz, não, peraí, existem individuações a fazer, e, portanto, nos convoca a operar diretamente com as forças em relação de acordo com uma filosofia da individuação. Aquilo de oculto, né, ou de velado, para ficar com a mesma estrutura que ele deve nomear, aquilo que não aparece em nenhum tipo de descrição metafísica que vai ser produzida pela nossa tradição, é justamente um monte de processos de individuação que ocorrem por dentro do indivíduo. Uma série de processos de tomada de forma que o Simondon vai opor à noção de indivíduo para combater, por um lado, os substancialismos e, por outro, os ilemorfismos. Enquanto a saída de Heidegger é pela poesia e por uma espécie de nova configuração de tarefa para o pensamento, a saída de Simondon fiquemos aqui com a Murrier-Combe, pela cultura técnica, né? Ou seja, pela abertura, pela via dos processos de individuação, dos conceitos de transindividual e uma própria configuração política do ser, né? Quer dizer, a ideia do Simondon básica é a de voltar a um certo pensamento que não foi exatamente desenvolvido e que está nos filósofos pré-socráticos, em alguns deles, né? Segundo os quais o ser é exatamente igual ao seu devir, né? Não há nenhuma possibilidade de pensar essa diferença como uma diferença de oposição. E é justamente no interior desse sistema de pensamento que ele vai poder definir informação em termos completamente distintos daqueles que nós vimos no Heidegger, né? Informação aqui passa a ser um processo de tomada de forma de um sistema, uma qualidade pura ou uma intensidade que deflagra esse novo processo de tomada de forma, que o estrutura e que o organiza. Então, enquanto Heidegger oferece para a gente como saídas a poesia e a tarefa do pensamento na era do acabamento metafísico, Simondon parece, se não oferecer plenamente uma filosofia desse tipo, pelo menos nos acenar no sentido de uma filosofia da individuação como filosofia dos estados pré-revolucionários. Ou seja, daqueles estados que estão tão carregados do ponto de vista energético que eles estão imediatamente suscetíveis a uma transformação a qualquer momento. Então, esse é um pouco o mapa, né? Vamos tentar desdobrar o mapa. As 3 perguntas mais simples que eu vou tentar responder, né, embora eu não vá me dedicar a responder cada uma delas em ordem, né, mas elas vão sendo respondidas ao longo da exposição, são em primeiro ponto. Em primeiro lugar, como Heidegger e como Simondon, cada um a seu tempo, interpretam e conceituam a noção de informação. Segunda questão, como eles nos ajudam a eliminar a leitura ideológica, né, que, por exemplo, identificaria Heidegger como um puro e simples tecnopessimista, quando a gente já viu que tem algumas ambiguidades, e Simondon simplesmente como um tecnófilo, né. Terceiro, quais os perigos e as chances
que a leitura de cada um deles contém ou permite derivar. E acho que a partir daqui a tarefa de abrir um debate fica mais bem estabelecida, né? Então comecemos com Heidegger, que é o mais aquele que talvez nos exija um pouco mais. A gente poderia trabalhar, na verdade, com muitos textos. Quando o Eduardo me fez esse convite tão gentil, eu saí à busca de referências um pouco mais diretas do Heidegger à cibernética, ou a qualquer um dos autores da cibernética, e basicamente eu encontrei uma meia dúzia de textos em que Heidegger, no mínimo cita, no mínimo menciona a cibernética e ou o próprio Norbert Wiener, né? Mas eu vou trabalhar aqui através de ressonâncias que eu acho que são possíveis entre dois textos. Um texto que tem uma tradução em português de Portugal, né? Bastante boa, chamada Língua Tradicional, Língua Técnica, de 62, uma fala que o Heidegger faz a professores de ensino técnico, e também com o clássico, né, A Questão da Técnica, ou A Pergunta sobre a Técnica, enfim, aí são várias as traduções, de 1953. A gente poderia falar de outros textos, o próprio texto sobre o fim da filosofia, entre outros, mas eu acho que esses dois produzem ressonâncias suficientes para a gente conseguir entender o que é que está em questão aí. Primeira coisa é tentar entender o contexto em que esses dois textos, de 53 e 62, estão sendo produzidos. Eu diria que é basicamente o contexto da passagem da sociedade industrial à sociedade de informação, aquilo que viria a ser conhecido como sociedade de informação. A primeira, caracterizada pela produção material, por ser transversalizada por máquinas de caráter termodinâmico e também por máquinas que o velho Marx chamaria de portadoras de ferramentas, né? Ou seja, toda a nossa representação de pensamento está baseada numa representação mecanicista de causa e efeito, o que atinge também a representação das ciências e a nossa própria lógica, né? A própria maneira pela qual, cognitivamente, nós enquadramos e compreendemos a realidade. Por outro lado, a gente estava justamente no momento de transição, no momento de passagem para uma sociedade da informação, tendencialmente de produção imaterial, ou pelo menos cada vez mais imaterial, progressivamente mais imaterial, que passa a ser atravessada paulatinamente mais e mais por máquinas eletrônicas, por computadores, por máquinas que operam com linguagens e com tecnologias de informação. Então, a nossa interpretação da realidade, a nossa representação das coisas vai deixando progressivamente de ser mecânica e vai passando a ser uma representação eletrônica, né, de campos eletromagnéticos e, portanto, cada vez mais probabilística. A nossa linguagem vai se tornando cada vez mais, inclusive essa é a palavra, né, logistic, com a qual o Heidegger faz menção à própria ideia de linguagem na era da formalização simbólica pela técnica. Então, isso vai ter uma espécie de impacto sobre uma série de questões para o Heidegger. Tanto é que quando ele se refere à cibernética, e aí já num texto sobre o fim da filosofia, ele diz: a cibernética deve ser, ele diz, não é necessário ser profeta para reconhecer que a cibernética é a ciência básica que possivelmente virá a determinar e dirigir as modernas ciências, ligando o homem à praxis na sociedade. Uma teoria, continua ele, que permite o controle de todo o planejamento possível e de toda a organização do trabalho humano. Ou seja, qual a leitura que Heidegger faz da cibernética, fundamentalmente nesse texto? A cibernética produziria uma transformação na linguagem. A linguagem passaria a ser, trocando muito em miúdos, um puro e simples meio de trocas ou de intercâmbio de mensagens. A técnica cibernética assinalaria o descimento da necessidade de questionar a própria técnica moderna. Nós a tomaríamos como um dado tão condicionante da nossa capacidade de pensar a realidade que não seríamos capazes de pensar a própria realidade da técnica para além da sua estruturação historicamente montada. De tal forma que a teoria se atrofiaria, né? A possibilidade de pensar seria reduzida ao pensamento que representa e que calcula, né? E é incrível quando a gente entra em textos um pouquinho mais novos do que esses do Heidegger, por exemplo, um texto que ficou bem conhecido porque é do editor da Wired.com, né, o Chris Anderson,
que escreve um texto chamado The End of Theory, né? E diz, bom, a teoria acabou, nós não precisamos mais de modelos e hipóteses científicas, porque nós temos o quê? Dados. E basta que os dados estruturem as hipóteses de trabalho com muito mais suscetibilidade de ter sucesso do que simplesmente trabalharmos com hipóteses abstratas e depois irmos ao empírico fazer algum tipo de experiência para ver se elas se confirmam ou não. Tá? Então, nesse contexto, a informação surge, e aqui eu estou tentando de fato definir, né, e desenvolver um pouco o contexto de informação para Heidegger. A gente poderia dizer que para Heidegger a informação é uma transformação da linguagem, que arruína e ao arruinar conserva, é aí que está a ambiguidade, né, o paradoxo que poderia ser perseguido em outro nível, que arruína e conserva aquilo que é próprio à linguagem em sentido ontológico. Então, de novo, Heidegger leu Wiener, ele leu uma edição de 52, de um livro que lá na Alemanha foi traduzido como Menschen und Menschenmaschine, nada mais é do que a tradução da edição inicial, né, de 50, daquele livro do Wiener, The Human Use of Human Beings, né, Cibernética e Sociedade, no Brasil. E aí, é justamente a partir da leitura desse texto, e basicamente foi o que o Heidegger leu da cibernética, né, até onde a gente sabe assim, o que ele cita, e também até onde eu pude chegar, também tem esse detalhe. E é isso que vai fazer com que ele afirme a informação nada mais é do que a linguagem que foi determinada pela técnica, nada mais é do que a linguagem que foi adaptada para cobrir a latitude de informações mais vasta possível. Então, em síntese, o que o Heidegger está tentando nos dizer é que a informação é o produto da agressão que vai se revelar perigosa e violenta da linguagem operada pela ampliação planetária dos domínios da técnica. Então, dizendo numa frase só, a informação é a linguagem violentada pela técnica. Temos que entender as implicações dessa violência, né? Porque essa é uma violência com consequências ontológicas. Isso significa que a linguagem vai ser pautada a partir de agora num maior caráter de univocidade, rapidez e segurança, porque se trata exatamente de assegurar que as informações, ou melhor, as mensagens possam ser trocadas entre emissor e receptor com exatidão. Isso faz com que a linguagem seja reduzida a um sistema de sinais e de mensagens calculáveis e, portanto, a um mero instrumento de comunicação, o que ocasiona a destruição da experiência da linguagem de um ponto de vista mais essencial. Aquilo que é destruído aí, diz Heidegger, é a relação essencial que a linguagem tem com o dizer, né? E ele vai voltar, então, à etimologia do Sagen, né, e do Sagen, e dizer que este dizer nada mais é do que a linguagem faz aparecer ou deixa mostrar nos entes, né? Ou seja, os entes que nos rodeiam e os entes que nós também somos. É por meio delas que nós acessamos a realidade destes entes. Então, se a gente retomar um pouco a premissa daquilo que o próprio professor Eduardo Mariucci e o Laimer Garcia dos Santos chamaram de virada cibernética, né? Basicamente, essa premissa dizia o seguinte, se eu não entendi mal, né? A virada cibernética ocorre fundamentalmente quando o real se torna representável, calculável, comunicável em termos de informação. O Heidegger vai pegar exatamente essa ideia e vai adicionar um pouquinho de sal, né? Vai adicionar um pouquinho de tempero e diz o seguinte, bom, na medida em que a linguagem se verte integralmente em informação, devemos entender que isto é um efeito da técnica e que isto é um efeito das ciências modernas. Mas esse efeito é complicado, porque ele termina por alterar a nossa própria concepção de realidade. Então não é apenas que o real se torne representável, calculável e mensurável. É mais do que isso. É a nossa própria concepção de real, diria Heidegger, que passa a ser alterada. De modo que só é real para nós, só é real para aquilo que a nossa linguagem pode alcançar, aquilo que a linguagem formalizada pela técnica pode tocar. Tudo aquilo que a linguagem informacional não puder quantificar, calcular e tornar manipulável, fica expulsado do real. E é exatamente assim, né, pela via da transformação da informação, da linguagem em informação, que a informação torna o real captável, deixa com que ele seja reservado, extraído, estocado, transformado, intensificado ou distribuído
de acordo com um modo específico de dispor o mundo, ou seja, de organizar a mundaneidade, mas também de dispor do mundo, ou seja, de fazer uso daquilo que são os entes que o povoam, né? Esse modo de dispor o mundo e de dispor do mundo é o que nós poderíamos aqui, de maneira bem simplória, remeter ao conceito de das Geste, né? Um dispositivo, uma armação, que instala um modo de produção epocal que, ao desvelar o ser, eis aqui a relação, né, da técnica, da essência da técnica com a aletheia, com a verdade para Heidegger, o faz de maneira tal que agride, violenta e desafia a natureza como reserva, como estoque, como energia armazenável, ou, para usar um conceito um pouco mais abstrato com o qual o Heidegger vai trabalhar tudo isso, ele vai chamar isso de Bestand, né, de subsistência. Algo muito diferente da techne, da poiesis grega, que Heidegger interpreta como arte de produzir e de trazer os seres à realidade, né, os entes à realidade. Com a transformação da técnica da linguagem, com a transformação da linguagem em informação, nós passamos a explorar a integral da natureza. Isso significa que passamos a explorar commodities, humanos, não humanos, mas também as dimensões da linguagem, a comunicação, os signos, os comportamentos. Ou seja, tudo aquilo que possa ser computado, que possa ser contado e que se transforme em dado. Na medida em que a linguagem é formalizada pela técnica, ela que antes especificava o próprio humano, na tradição metafísica ocidental, passa a ser um correlato da máquina. Essa é a descoberta do Wiener, né? Então, o Heidegger acha incrível que o Wiener possa dizer que uma máquina executa o processo de retroação, executa o processo de feedback, definido como um circuito de regulação, assim como o sistema de mensagens da língua humana. Então, das Gestel, ou então a essência da técnica moderna, para Heidegger são sinônimos, né? São conceitos que vão nos apresentar a técnica como um acontecimento fundamental e agressivo à natureza, à humanidade e à linguagem. 3 conceitos que, se a gente for perceber bem, né, a physis, o anthropos e o próprio logon, né, são 3 conceitos que o Aristóteles mesmo articulou ao descrever o conceito de humanidade. A informação é, assim, a violência que o domínio técnico impôs à linguagem, mas ela deriva de uma violência mais primordial, anterior, aquela que se produz contra a natureza e que, ao se produzir contra a natureza, termina por envolver o próprio homem. Em sentido superficial, nós poderíamos imaginar que a técnica nada mais é do que a aplicação das ciências naturais à linguagem, né? Uma mera aplicação para as quais o real passa a ser um conjunto de entes que se tornam calculáveis e manipuláveis. Mas, na verdade, Heidegger diz que é do inverso que se trata. São as ciências naturais que são as expressões dos saberes demandados pela essência da técnica, um modo particular e determinado, porque desafiador, agressivo, violento, no caso da indústria moderna, de desvelar os entes. Essa é a relação compósita que o Heidegger vai descrever entre a técnica e a verdade, e esta também é a razão pela qual Heidegger vê nas ciências o acabamento da metafísica, né? A técnica aparece aí como um modo desafiador de desvelar os entes, e as ciências nada mais fazem do que prolongar este modo desafiador como uma etapa acabada da história ocidental do esquecimento do ser. Mas tudo isso, que poderia estar soando muito fatalista, né, muito fim de carreira, esconde alguns caminhos alternativos. No texto sobre linguagem tradicional, língua tradicional, língua técnica, o Heidegger descobre um limite na própria teoria da informação, um limite interno. E diz, bom, o limite que há na teoria da informação está no fato de que ela pressupõe Acho que eu caí aqui. Ah, agora você voltou. Eu vi. Tava com medo Qual que foi a fosse. última coisa que vocês ouviram?
Cara, eu acho que travou, você parou de falar imediatamente. Ah, maravilha. Então tudo bem. Vamos voltar ali no caminho alternativo, então, né? Isso, é por aí. Então tudo esconde um caminho, todo esse fatalismo esconde um caminho alternativo. Quando Heidegger vai descobrir um limite na teoria da informação, dizendo que o limite está no fato de que toda e qualquer teoria da informação pressupõe o uso de uma língua natural ou de uma língua tradicional. O que ele entende por isso? A língua que não foi imposta, a língua que não foi inventada pela técnica e que é sempre conservada e permanece como pano de fundo. Ele também, em outros momentos, vai dizer que nada mais é do que a língua corrente não tecnicizada, uma forma de linguagem que encerra o informulado. O que ele quer dizer com isso? Aquilo que a informação não diz, aquilo que a informação não mostra, no sentido do Sagen, né, heideggeriano. Por outro lado, embora a gente saiba que já existem algoritmos que façam alguma coisa parecida com isso, o Heidegger dizia: um poema, por definição, não pode ser programado. E essa é a saída da poesia. Enfim, aqui a gente já larga uma questão, talvez para tocar depois, né? Quando ele diz isso, é um modo de dizer que o modelo da máquina se regula sempre sobre os objetivos da linguagem. Mas agora, quando ele diz um poema não pode ser programado, ele está querendo dizer algo a mais, né? Ele está querendo também retomar um parentesco etimológico longínquo entre poiesis, o modo de produzir dos gregos, o modo de trazer o ser, né, dos entes à frente, e poesia. Lembrando que das Gestel, ou a informação, podem parecer muito poderosas, mas nada mais são do que um modo particular, epocal, determinado, de relação com a produtividade do ser, com uma ontopoética e com a própria linguagem. E por que a poesia? Vamos tentar explorar isso muito, isso aí é gigantesco, mas vamos tentar dar 2 tostões sobre isso. A poesia retém a polivocidade contra a univocidade, a segurança e a certeza da informação. Ou seja, ela retém os silêncios significantes, ela contém os ritmos, as pausas que provocam deslizamentos de sentido, a chance do não dito, do informulado, da interrupção comunicativa, da multiplicação de um mundo que nós poderíamos dizer que é sônico e ruidoso, de mensagens ou incompatíveis ou incomputáveis. Então, todo e qualquer chamado que nós ouçamos de Heidegger à poesia deve ser ouvido como um chamado ao que ele gostaria que fosse uma relação mais livre e mais essencial entre natureza, homem e linguagem. Portanto, sempre que ele nos chama à poesia, está fazendo um aceno na direção perigosa e salvadora da exploração ontológica das ambiguidades que existem dentro das Gestel. Porque, da mesma maneira como a informação, ele diz alguns momentos antes, né? Da mesma maneira como a informação está instanciada na língua natural ou na linguagem tradicional, cuja aparição envolve o trabalho poético de transfiguração da língua, das Gestel, ou a essência da técnica moderna, nada mais é do que uma instalação epocal de um modo de produzir e uma instalação epocal do modo de desvelar os entes, que ao mesmo tempo, por um paradoxo, vela, né, oculta e improduz outras regiões do ser. Então esse é um jogo, é uma tensão que está sempre presente no Heidegger, né? Aquilo que produz, improduz uma parte do ser. Aquilo que desvela alguma coisa está sempre velando outras, né? Está sempre ocultando outras. É ela que exige a tarefa de pensar um outro pensamento, o que vai aparecer lá na tarefa da filosofia, né? No fim da filosofia, a nova tarefa do pensamento, mais sóbrio, fora da distinção racional e irracional, como diz ele, que no acabamento técnico-científico da metafísica nos devolva a possibilidade de reingressar na clareira do ser, onde a técnica moderna não cessa de desafiar os entes. Bom, essa é mais ou menos, né, num tour de force muito grande, a maneira pela qual o Heidegger encara a técnica como questão e a informação como questão. Ele faz isso, como nós vimos, no sentido de reabrir a ontologia como um pressuposto implícito dos entes e também do dispositivo segundo o qual estes entes são trazidos à frente ou desafiados, tá? De acordo com os 2 modos de produzir, o mais clássico e o da técnica industrial moderna. É justamente nesse contexto que a informação aparece claramente como um conceito negativo, né? Quer dizer, linguagem violentada pela essência da técnica moderna, mas também ambíguo, porque a teoria da informação, diz Heidegger, tem um limite,
que está instanciado na própria língua natural. É nesse sentido que ele pode dizer, tanto que das Gestell quanto a linguagem informacional contém perigos e a possibilidade da própria salvação. Onde cresce o perigo, né, lembremos do Hölderlin, cresce também a salvação. O Simondon faz algo diferente, né? Ele pensa a técnica como problema, não como questão. Quando Deleuze, lá em 1966, leu Simondon, ele disse encontrar no seu pensamento, e eu abro aspas, né, um estatuto objetivo do problemático. Isto é, ele queria dizer com essa ideia de que o problema tem um estatuto objetivo, que o conceito de problema na filosofia do Simondon já não designava um estado provisório do saber. Um problema é uma coisa que pende de resolução, né, que está em suspenso. Ou seja, é uma coisa que nós ainda não sabemos, mas na medida em que nós o resolvamos, nós chegaremos a uma conclusão. Não é disso que se trata. Um problema, na verdade, dirá o Deleuze, é, para o Simondon, um momento do ser. O primeiro momento pré-individual. O problemático, diz Deleuze, substitui o negativo. Então é daqui que eu quero partir. Que a gente terminava falando do Heidegger com os caminhos alternativos, né? Nem tudo é tão fechado assim, mas ao mesmo tempo a noção de informação dele é extremamente fechada, né? Morreu. É a linguagem absolutamente tecnicizada. Vamos seguir essa pista. Tá? Imaginemos a violência que a técnica produz na linguagem, no pensamento, no sentido como Heidegger o descreve, não como um efeito fatal, mas como um problema. Ou seja, uma violência, para recuperar um pouco o próprio Deleuze, né? Uma violência que leva a pensar. Substituamos, portanto, a questão de Heidegger e o negativo da informação pelo problema e pelo seu estatuto objetivo, para ver se a gente consegue chegar num conceito um pouco mais positivo de informação. Tem uma filósofa alemã chamada Daniela Voss, que, lendo o Simondon, define problema para ele de maneira que eu acho que é bastante sintética e lapidar. Ela diz: problema nada mais é do que um momento estrutural da dinâmica de individuação. Vou repetir. Problema é um momento estrutural da dinâmica de individuação, ou seja, é um estado objetivo do ser. Um estado do ser em que ele se encontra aninhado nas suas pré-individualidades. Prenhe, portanto, de virtuais, se nós quisermos falar como Deleuze, porque o Simondon não gostava muito da noção de virtual, porque ele achava que ela era uma noção metafísica. Bom, o que quer dizer essa ideia? Quer dizer duas coisas. Por um lado, que quando Simondon pensa o conceito de indivíduo para ele não é um dado, nem está finalizado. Né? Ou seja, indivíduo, ele aparece, ele tem realidade, Simondon não nega a sua realidade, mas ele é o termo, geralmente precário, de um processo, de uma gênese. Então ele não é, como na metafísica tradicional, e na verdade o conceito de individuação da Idade Média até a Idade Moderna foi sucessivamente apagado, né? Ele era um conceito absolutamente discutido na filosofia medieval, que foi sendo apagado, até que ele virou nada, e a gente passou, especialmente dentro do pensamento liberal, a partir do indivíduo como premissa, e da ideia de que as coisas já se encontram plenamente dadas, individuadas, formadas de uma vez por todas e todas de uma vez. Né? Então a gente destruiu a possibilidade de pensar dinamicamente a realidade. O Simondon faz o caminho inverso, dizendo, o indivíduo existe, mas ele não é um dado e ele nem se encontra totalmente finalizado. Ele está no meio de um processo. Ele pode ser o termo inicial e final de um processo ou de uma gênese. E o que importa finalmente mais do que o próprio indivíduo é a gênese, é o processo. Como é que vamos chamar essa gênese ou esse processo? Individuação. Individuação é o processo que soluciona sempre de maneira precária, ou seja, sempre de maneira reversível, para não dizer reversível, que pode querer dizer voltar atrás, né? É transformável um problema. E consiste na relação de disparação de um indivíduo consigo mesmo, com seus elementos constitutivos, com as suas tensões internas, mas também com o meio associado a ele. Ou seja, para a gente fazer um paralelo rápido aqui, o Deleuze define a teoria das multiplicidades, dizendo que falar em multiplicidade é dizer
é pensar, né, diz ele, Elie Guattari, é, em n-1, né, quer dizer, é sempre um procedimento de pegar as n possibilidades e ir subtraindo a unidade, tá? É destruir a unidade, fazer com que jamais chegue à unidade, porque não existe totalização, existem no máximo totalizações precárias, né, que vão sendo revertidas, substituídas, transformadas. O Simondon diz uma coisa parecida de um modo diferente. Ele diz que a gente tem que pensar o ser como 1 mais n, ou seja, como uma unidade, como um indivíduo, sem problema nenhum, mas que existe sempre em correlação com n possibilidades, com n probabilidades de transformação, que estão dadas nesse processo de tensão constante de disparação consigo, e também com o meio associado. É isso que ele vai chamar de pré-individual, né? Uma espécie de carga energética que os indivíduos ou então elementos carregam consigo mesmo e podem disparar processos de transformação. Então isso está baseado, né? Essa ideia de uma disparação, uma relação de disparação de indivíduo consigo mesmo, está baseado na ideia de que a individuação é um processo que se instancia na tensão resolutiva entre duas ordens de grandeza diferentes. Os dois grandes modelos, né, para a gente conseguir pensar esse negócio, são, por um lado, um modelo físico da cristalização, da formação de cristais, que o Simondon vai, inclusive, descrever de uma maneira assim, belamente, lendo os autores da mineralogia, o que é uma coisa assim, absurda, né? Mas vou simplificar o troço para dizer o seguinte, eu não sei reproduzir isso, então é assim, ele diz mais ou menos o seguinte, você pega uma solução supersaturada, tá? Coloca lá dentro um germe cristalino que seja compatível com aquela solução e aquela solução compatível com aquele germe, tá? E aquilo ali vai disparar uma cristalização no meio, quer dizer, vai formar um cristal. Esse modelo físico é interessante porque ele serve como um paradigma para todo o resto das individuações que o Simondon vai descrever. Só que quando ele passa a falar das individuações biológicas, modelo do vivo, depois da individuação psíquica, depois da individuação de caráter social, o campo da cultura, do transindividual, do político, do ético, do direito e por aí afora, ele diz que tem uma pequena, grande diferença, que é a seguinte, enquanto o processo físico de cristalização ele se opera por um salto quântico, ou seja, é um negócio imediato, bateu, valeu praticamente, é um negócio que acontece ali instantaneamente, ou quase isso, muito rápido, no vivo, em geral, ainda mais no indivíduo com psique, né, que tem percepções, emoções, e depois vai tentar resolver essas percepções e emoções disparatadas no campo do político, no campo do social, nos grupos, nos coletivos, a coisa é um pouco mais lenta. Ou seja, há um processo defasado do ponto de vista da temporalidade. E é por aí que o tempo se insere como um vetor transformacional. Então, veja bem, o que ele está dizendo tem um modelo paradigmático, que é físico, que vem da mineralogia, e que funciona, bota um germe estrutural numa solução supersaturada, e pá, salto quântico praticamente, negócio imediato acontece. A diferença disso para o vivo, para a individuação psíquica, para a individuação coletiva, existe uma lentidão maior. Ou seja, nós nos apresentamos, o vivo, diz ele, é um teatro de individuação. Então, o segundo modelo é esse, é o do indivíduo vivo, né? Do indivíduo que carrega consigo o seu meio associado. Ou seja, o aspecto pré-individual não é simplesmente um meio que nos cerca, mas é uma espécie de incoerência vital, né, com a qual que a gente tem que ficar carregando e que produz tensões, disparações, problemas e, portanto, saltos resolutivos, né, transformações que tentam resolver esses problemas ainda que de maneira precária. Tá? E é daí, do físico, que ele salta no biológico, do biológico que ele salta no psíquico, e do psíquico que ele salta na camada do social, dos grupos, dos coletivos, do transindividual, da cultura, do direito, da ética, enfim. Tudo isso que eu vou chamar aqui toscamente de cultura. Tá? Então a diferença é uma diferença de temporalidade. A primeira é mais imediata. É salto quântico, se passa da fase 1 à fase 2. Segundo, é uma direção temporal lenta, defasada, em que o pré-individual aparece como um meio associado e ou
né, também como um meio interno do próprio indivíduo. O que Simondon está fazendo aqui? Na raiz da noção de indivíduo, que passa a ser lida como uma espécie de termo de um processo de individuação. Ele está, metafisicamente falando, né, assim, conceitualmente falando, ele está rejeitando toda e qualquer linha de corte entre ser e devir. E é por isso que ele vai escrever, talvez, algumas das mais belas páginas da filosofia ocidental europeia, né, destruindo o substancialismo, o atomismo e o ilemorfismo, e tentando substituir essas versões do ser por o que ele chama, né, o nome é um pouco bizarro, mas enfim, dialagmática. Nada mais é do que uma teoria das operações, uma teoria das transduções, ou uma filosofia da individuação. Então a individuação aparece para ele nessa rejeição de que o ser é uma coisa permanente, individuada, dada e organizada por um princípio que não se sabe muito bem de onde vem e como funciona, que é o princípio de individuação. Este ser não é distinto do devir, ou seja, ele coincide com o processo pelo qual este ser vem a ser. Então a individuação aparece aí como um processo resolutivo, que no entanto é parcial e que está sempre respondendo a um estado de metaestabilidade. O que quer dizer metaestabilidade? Quer dizer um estado de tensão, um estado objetivamente problemático, um estado de disparação entre os elementos. Uma espécie de indivíduo que se caracteriza como vivo, né, ou como atuante na realidade, por não concordar consigo, por ter alguma coisa ali que não concorda consigo mesmo. E não é de se... não é de se espantar que é justamente aí que ingressa a noção de informação. O processo de individuação vai ser dito por Simondon também no sentido de um processo de informação. Ou seja, um processo de gênese que não é exatamente paralela, mas é relacional, entre uma singularidade ou um germe estrutural, uma solução ou um meio supersaturado e um cristal ou um indivíduo que se forma como termo desse processo. Falamos do paradigma físico. Ou, de outro lado, falando do vivo, o indivíduo vivo, o meio ou o problema, né? Pode ser o próprio pré-individual, a carga de pré-individualidade que ele carrega consigo, e a possibilidade de sair de si mesmo na dimensão do transindividual. Então, o processo de informação está muito longe daquilo que o ilemorfismo aristotélico gostaria de descrever. Não se trata de uma forma já dada de antemão que molda uma matéria, né? Isso, na verdade, é abstrato. Ele diz que o próprio processo a gente teria que trocar esse ilemorfismo abstrato por um ilemorfismo genuíno, né, verdadeiro. Não é que as noções de matéria e forma sejam inúteis. O problema é que quando elas são abstraídas, a gente não consegue entender exatamente como é que o processo está acontecendo. Então ele dá o exemplo de um tijolo de argila, e fabricação de um tijolo de argila, dizendo, é mais ou menos isso, né? Pega Aristóteles, você vai ver fundamentalmente que ele está tratando do ser, do processo de individuação, da própria noção de indivíduo, a partir de uma tecnologia de tomada de forma. Então a ideia é simples. Você pega uma matéria, argila, uma matéria informe, você pega uma forma, sei lá, qualquer, na forma de um tijolo, você impõe a forma sobre a matéria e pronto, sai um tijolo de argila. Essa é mais ou menos a abstração aristotélica. E o Simondon diz, nada mais abstrato. Por quê? Porque a argila não é qualquer material com o qual você pode fazer um tijolo, não é qualquer material com o qual se pode moldar alguma coisa. Esse material tem propriedades, né, coloidais, por exemplo, ou propriedades que implicam, como diz o Simondon belamente, né, formas potenciais que já residem ali na matéria. Então essa matéria maleável, moldável, ela está prenhe de formas potenciais. Por outro lado, quando eu olho para o molde, né, então você veja que essa é uma ideia de moldagem, né? Eu olho para o molde e penso nele como forma abstrata, mas erradamente, porque o molde tem que ser fabricado, e ele tem que ser fabricado com matéria, né? Sei lá, é um molde de madeira, é um molde de qualquer coisa, de ferragem, quer dizer, você tem que fabricar esse molde também. Então nós não estamos diante de uma tecnologia de tomada de forma no sentido de uma moldagem. Uma forma que abstratamente é imposta a uma matéria que nada tem de potencial informativo.
Quando falamos de individuação, estamos diante de uma operação de modulação, de tomada de forma. Ou, Simondon vai falar isso com uma outra palavra esquisita, né? Que é transdução, aquilo que acontece num sistema metaestável, no qual a informação vai se propagando de regiões que já estão informadas para regiões que ainda não estão informadas. Ou seja, a informação aparece aqui, não sei se vocês já estão notando isso, mas como algo diferente de uma mensagem, de uma linguagem que seja calculável, que seja manipulável, um conteúdo ou um dado, e também não é um elemento probabilístico, tal como apareceria para Wiener, né? Há nela um caráter não probabilístico, qualitativo, e que corresponde ao nível de tensão de um campo. Mais ou menos como na diferença que a gente encontra entre a diferença que você pode calcular, né, entre quantidades de energia versus uma diferença de potencial, que é uma diferença qualitativa. Tá? Então, quando Simondon vai falar de informação, ele vai dizer que se trata, então, de uma rica correlação entre termos diferentes e distintos. Uma rede, um esquema, algo de uno e múltiplo ao mesmo tempo. Daí dá para entender melhor, né, por que aquela fórmula do 1 mais n faz sentido. Né? É algo que é uno e múltiplo ao mesmo tempo. Ou seja, a informação aparece aí como qualidade, como intensidade que transforma, ou que pode transformar, um arranjo de forças que mantém juntos diferentes elementos, diferentes componentes. A tensão da informação, diz ele ainda em outro ponto, seria a propriedade que um esquema tem de estruturar um domínio, de se propagar através dele e de ordená-lo. Ou seja, a gente está falando de um lado de formas potenciais e de energias transdutivas. De modo que a noção de informação não carrega só energia transformacional, né? Não é simplesmente um monte de energia, uma quantidade de energia que vai fluir por algum canal. Ela precisa de um germe estrutural que a capte. Ela precisa de um meio metaestável, extremamente tensionado, isso é a mesma coisa que dizer problemático, né? Que vai passar a homeostase, que vai passar a uma nova relação de equilíbrio entre seus termos outrora perturbados, e que no processo homeostático vai liberar energia. Né? Ou seja, eu preciso de um meio que seja propício à transformação, eu preciso estar dentro de um sistema energético compatível com aquele tipo de acoplamento. Então não é nada fácil pensar na informação como qualidade, e ela também não é nada banal. Né? E é aqui, e eu juro para vocês que eu já estou terminando, é aqui que a informação aparece como uma filosofia dos estados pré-revolucionários, né? Que não concede qualquer privilégio às configurações estáveis. Por exemplo, o conceito de negentropia, né? Que vai ajudar o Wiener a pensar na noção de informação. Então, o que são esses estados pré-revolucionários? Deixo a palavra com o próprio Simondon. Ele diz, são aqueles em que um acontecimento está totalmente pronto para se produzir. Ou seja, esse é o próprio conceito de metaestabilidade, né? É um estado de coisas no qual um acontecimento está totalmente em vias de se produzir. Então temos aí um conceito que é positivo, né? A informação para Simondon não é linguagem, não é probabilidade, não é quantidade e nem é comunicação no sentido linguístico ou logístico do termo. É comunicação no sentido de comunicação entre diferentes ordens disparatadas, né? É relação no sentido mais aberto da expressão. Envolve uma teoria energética da tomada de forma e, portanto, transforma um ilemorfismo aristotélico, tradicional e abstrato num ilemorfismo verdadeiro, genuíno, real. Aquilo que nos interessa dessa conversa toda, que parece muito fora de lugar, é o fato de que esta noção de informação vai ser aplicada ao esquema geral dos objetos técnicos. E aqui eu vou ser bem rápido, tá? Como é que Simondon define um objeto técnico? Ele diz que objetos técnicos são sistemas de elementos diferentes, às vezes disparatados, organizados para funcionarem em conjunto. Então eles têm uma espécie de multiplicidade, de heterogeneidade interna, que, no entanto, vai ser levada a uma convergência funcional estruturada. Eles partem de esquemas cognitivos, de esquemas abstratos. Mais ou menos como quando você compra um móvel lá muito complicado de montar, vem aquele mapa de como é que você monta, o que você monta primeiro, aquele troço infernal, né? Mas basicamente é isso, é um esquema cognitivo do negócio,
e você tem que produzir essa montagem, e essa montagem produz um funcionamento. Então são esquemas abstratos, que contemplam funções diferentes e múltiplas que tendem à concretização. O que é concretização? Então, é uma expressão específica, né, no Simondon. Concretizar-se para um objeto técnico significa o fato de o objeto técnico evoluir por convergência e adaptação a si mesmo. Ou seja, objetos técnicos não são coisas prontas e acabadas. São entes ou seres abertos, fendidos pelo tempo, e que são atravessados por processos, por gênesis. Tanto é que o Simondon vai usar como sinônimo de objeto técnico máquinas abertas, né, máquinas variáveis, que se transformam com um acúmulo ou com um crescendo de tensão. É como se eles andassem também com uma certa carga de pré-individualidade, né, que não é deles. Vem sempre do meio ou vem sempre do vivo. Né? Ele só se prolonga deles. Só se prolonga na técnica que, na verdade, é cultura, no fim das contas. Não algo diferente da cultura. Não algo próximo da natureza, pura e simplesmente. Então, o objeto técnico se causa e se condiciona. Ele tende à unidade, à coerência. Mas como ele é feito de elementos heterogêneos, ele pode entrar num processo de disparação consigo também, tanto quanto qualquer outro indivíduo. Então, ele mesmo, ou os seus diferentes elementos, ou o meio que ele está associado, podem aportar sempre novas tensões de informação que fazem o sistema entrar numa relação problemática e saltar resolutivamente para um estado inédito. Então, perceba que é exatamente o esquema da individuação, que a gente definiu mais longamente, que vai ser transportado para os objetos técnicos. Por isso, não dá para ler, né, do modo de existência dos objetos técnicos separado do texto do Simondon sobre a individuação. E a ideia com a qual eu vou encerrar, meu caro Eduardo, que eu acho talvez uma das ideias mais bonitas que apareçam nesses textos do Simondon sobre os objetos técnicos e sobre a individuação. Ele diz que esses objetos técnicos, portanto, eles comportam paradoxos sem contradição. Ou seja, são paradoxos sem negatividade. Um objeto técnico, mas um indivíduo também, é algo que luta consigo, mas dentro de uma dinâmica de fecundidade. Ou seja, não é uma luta dialética, não é uma luta que destrói, é uma luta que transforma. Então, a informação é aquilo que dirige a possibilidade de modulação desse indivíduo, desse objeto técnico. Acho que isso deixa um tom um pouco mais positivo, mais alegre, porque pensar os objetos técnicos como paradoxos sem contradição é fundamentalmente pensar a informação num sentido positivo, né? Uma espécie de direção moduladora possível. E é isso, obrigado, gente. Eu estou aí aberto a gente começar a conversar.